A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós pela segunda vez, né? Estreamos o programa na semana passada, A Consolação de Jesus, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, todas as quartas, às 14 horas, e reprise aos sábados, 9 horas da manhã. E nós queremos dizer que o programa tem o objetivo do estudo do Novo Testamento. Vamos fazer em sequência Mateus, Marcos, Lucas, João e também Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Vai demorar um tempo, né? Um bom tempo, porque nós não queremos fazer com pressa, nós não queremos encerrar o assunto. Pode ser que nós tenhamos assuntos que venham a durar mais de um programa. Nós já vamos começar com um assunto muito polêmico. E nós não queremos, então, ter essa pressa, essa coisa de vamos terminar logo, vamos passar para o próximo ponto. Não, a gente não tem pressa, a gente quer realmente entender direitinho o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. É esse o objetivo desse programa, e através dos ensinamentos de Jesus podermos obter a consolação com esse mestre, que é um mestre do amor, da luz, da paz, da fraternidade. Vamos então à leitura do Evangelho, que hoje será o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. É isso, meus irmãos, esse trecho do Evangelho, que é, como disse, muito polêmico. Muitas pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. E nós vamos trazer aqui, ajudado pelo nosso irmão Henrique Parente, que está aqui conosco hoje, à luz da doutrina espírita. Qual é a visão da doutrina espírita desse trecho, desse momento, dessa concepção de Maria pelo chamado Espírito Santo?
nós vamos trazer aqui a ajuda de alguns dos grandes estudiosos e principalmente nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, que tem umas explicações maravilhosas sobre o Espírito Santo, a palavra, né, o termo, melhor dizendo, Espírito Santo, e sobre também a concepção de Maria. Jesus nasceu através do ventre de Maria. Ele encarnou entre nós através da abençoada gravidez de Maria de Nazaré. Então, vamos chamar aqui o nosso Henrique Parente para que ele dê suas considerações iniciais, fale um pouco a respeito do assunto e que nós possamos estarmos todos unidos em pensamento para que entendamos perfeitamente. E caso você não entenda ou não concorde, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 21 98459 3950 98459 3950. E aí, Henrique, o que nós podemos dizer inicialmente a respeito desse assunto? Bom, inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de falar desses assuntos que eles são muito importantes para a nossa existência e aguçam a nossa curiosidade a respeito de todos esses acontecimentos que envolvem a trajetória da humanidade. E acho que o nascimento de Jesus é muito importante para nós, principalmente para os que se entendem, se dizem cristãos, mas acredito que para toda a humanidade, para aqueles que participam de uma outra leitura da vida e da relação com o sagrado, com Deus, construindo assim a sua forma ou a sua religião propriamente. Existem tantas por aí, mas o que a gente percebe e compreende é que existe uma unidade, essa unidade que hoje nós chamamos, não hoje somente, mas já há muito tempo, nós chamamos de Deus. Essa unidade que construiu e mantém a vida de todo o universo, integradas e com a influência entre elas e ao mesmo tempo mantendo o equilíbrio. É o que nós chamamos de universo, a unidade na diversidade. Mas falando aqui da nossa vida, do nosso planeta e dessa figura extraordinária que é Jesus de Nazaré, realmente ele trouxe muitas questões para a nossa reflexão e um ensinamento que é um ensinamento libertador. Aqueles que não entenderam isso, não perceberam isso nos ensinamentos de Jesus, não compreenderam realmente a essência dele. Porque ele liberta todos nós da escravidão no sentido mais amplo da palavra. Nos coloca na situação de entrarmos na compreensão da natureza humana, ou seja, da verdadeira natureza humana, que é uma natureza espiritual. E fala a respeito do futuro de uma maneira possível para que nós possamos compreender, e não temos como verificar e confirmar a respeito desse futuro ainda distante. Então nós partimos da atualidade e de tudo aquilo que já aconteceu historicamente falando, para que a gente possa situar-se na atualidade e realmente observar, comparar, construindo um futuro melhor, um futuro diferente. E realmente, João, amigo ouvinte, esse assunto que envolve o nascimento de Jesus, a sua concepção, principalmente, ele é polêmico, sim, diante da maneira como foi trazida para todos nós. E a visão espírita, ela, apesar de não ter sido totalmente dirigida a isso, pois o que mais interessa a todos nós é a figura dele presente no mundo, como João disse ainda há pouco, a encarnação de Jesus. Ele nasceu, ele teve um corpo físico, ele teve um desenvolvimento como ser humano, ele foi criança, ele se tornou jovem, se tornou adulto, e aí ele inicia uma tarefa que chocou completamente a sociedade da sua época, a ponto dele ter sido retirado da vida pela interferência humana, porque não compreendeu a presença dele e o que ele trazia em seu seio, para poder transformar a humanidade. Acho que, em realidade, intimamente, intuitivamente, aqueles que monopolizavam o poder do mundo e os interesses materiais, eles entenderam a gravidade do que aquele homem estava trazendo.
E aí se apressaram em tirá-lo do caminho, porque iria atrapalhar os planos deles, né? Tanto do ponto de vista material, os espíritos que estavam encarnados, quanto aqueles que estavam desencarnados, que influenciavam ali, né, os que estavam encarnados naquele momento histórico da nossa humanidade. Então é polêmico, sim. E eu trago aqui até uma definição, né, um comentário de Allan Kardec sobre a polêmica. E já que falamos de espiritismo, né, é um texto que consta na Revista Espírita de 1858, o primeiro ano que Kardec, né, publicou a Revista Espírita, no mês de novembro. E o título do texto é Polêmica Espírita. Eu vou ler só um trechinho pequeno, né, para ver como Kardec encarava a questão. Diz o codificador: há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstrairmos. É a que pode degenerar em personalismo. Entretanto, há polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Vejam, que coisa interessante, né? Então não há que fugir da polêmica simplesmente porque é uma polêmica, mas sim discernir o tipo de polêmica que podemos observar e discutir. Mais à frente, diz ele o seguinte: afinal de contas, que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do espiritismo? A nos esclarecermos, diz o codificador. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externarmos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos em erro. E aí não precisa mais, né? Aí o codificador, ele já dá o tom da importância de certos assuntos, né, que podem favorecer e enriquecer as questões que são importantes para a nossa vida ou para a nossa ciência, se estamos pesquisando e coisas do tipo. Porque a partir daí, tendo melhor esclarecimento a respeito das coisas, é que nós vamos poder melhor seguir, né? Melhor dar andamento a todo esse processo de desenvolvimento do conhecimento e também da nossa prática de vida, das nossas relações da vida. Então, realmente é um assunto assim muito palpitante, esse que envolve o nascimento de Jesus e a sua concepção, porque a partir daí, né, a gente entende mais do que nunca que é um ser que, como todo mundo, como cada criatura humana, passou pelos processos naturais e assumiu um corpo físico. Então, desde já, a gente percebe, a partir dessa minha afirmação, o tom em que o Espiritismo, né, ele encara, né, a concepção de Jesus e o seu nascimento, de um ser constituído que nasceu, viveu e morreu como todas as pessoas. Não é mesmo, João? Exatamente, Henrique, exatamente. A gente não pode fugir das polêmicas. E esse ponto é fundamental para que nós entendamos que tudo é natural, tudo é absolutamente natural. Deus não precisa derrogar as suas leis para que se faça cumprir as suas próprias leis. Então seria muito ingênuo da nossa parte achar que seria derrogada a lei da natureza para que Jesus viesse à carne. Então eu queria trazer aqui também, corroborando com o nosso estudo, do livro A Gênese, capítulo 11, Gênese Espiritual, no tema que é Encarnação dos Espíritos, item 18, só o primeiro parágrafo. Diz assim Kardec: quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germen, o perispírito,
que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Então podemos, com certeza, afirmar que o processo com Jesus não foi diferente de qualquer um outro que encarna ou que reencarna no planeta Terra ou em qualquer parte do universo, pois as leis divinas são únicas e são para todos. As leis divinas não são apenas para um grupo ou para um ser, elas são para todos nós, em qualquer parte desse universo de Deus. Então nós podemos voltar a afirmar: a concepção de Jesus em Maria foi uma concepção natural. Provavelmente o que acontece nas Escrituras é que houve uma adaptação para que se fosse colocado ali uma visão mais mágica, mais espetacular. E a gente não pode esquecer nunca que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, onde existiam muitas coisas que as pessoas queriam esconder ou queriam disfarçar para que se parecesse maior. Mateus, esse próprio evangelista que começamos a estudar, ele passa boa parte dos seus comentários, dos seus escritos, mostrando que o Messias é Jesus, fazendo a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aqueles primeiros escritos que começam a aparecer. Então nós não duvidamos que tenha havido exatamente uma forma de encobrir o que o processo natural nos traz, que é um homem, uma mulher, sexo, concepção, nascimento da criança. E ponto. É natural, naturalíssimo. Todo o resto é fantasia, é uma forma de esconder, é uma forma de achar que o sexo é pecaminoso, e não é. O sexo é divino. O pecaminoso é quando nós desvirtuamos o sexo. Não só o sexo, tudo que nós desvirtuamos é que cria o chamado pecado. João, é como diz o próprio Jesus, né? Que seja a sua palavra sim, sim ou não, não. O que vem de acréscimo vem do maligno. E por aí vai, né? Realmente é natural, todo o processo é natural. A vinda do Mestre, a vida de cada um de nós, estamos dentro de um processo de desenvolvimento, de descoberta, né, da nossa verdadeira natureza espiritual. Jesus é essa estrutura, né, esse ser, o primogênito, porque ele se mostra como o ser já aperfeiçoado. E passou por todos os processos que estamos passando, né? Então é entendido como primogênito nesse sentido. Não é que seja só o único no universo inteiro. Estamos falando aqui do nosso planeta e dessa nossa estrutura planetária, né? Que envolve o Sol, esse sistema que estamos inseridos. Então, como o próprio mestre diz, né? Tenho outras ovelhas que não são deste redil. Convém também que eu conduza essas. Porque ele é senhor de um processo de desenvolvimento natural, onde todo o contexto que desenvolve a vida humana também acontece com ele, com os espíritos superiores. Então, naturalmente, ele não vem ferir esse processo da vinda do homem planetário, né, que é o espírito que assume um corpo físico através do sexo, da relação afetiva. Lembrando o próprio Kardec, mais uma vez em outro ponto, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala não separar o que Deus juntou, o capítulo 22, Kardec diz o seguinte, que ali ele está falando do casamento, da união, mas ele toca nesse ponto. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares, o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal.
para que se opere a renovação dos seres que morrem. Ou seja, o sexo, o relacionamento íntimo entre um casal. E mais embaixo ele diz o seguinte: mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, ou seja, o sexo, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Isso é belíssimo, quando a gente encara as coisas com naturalidade. E não há derrogação das leis da natureza e não há nada de errado com isso. Como disse o João, a gente é que vai distorcendo as coisas, não há pecado nisso, o pecado é o erro. Como é que podemos considerar, né, a relação entre os seres, entre um casal, como uma coisa pecaminosa? O homem é que criou essa concepção, o homem é que construiu essa visão deturpada da própria lei da natureza. E Jesus está dentro desse processo, dentro desse contexto. E, como falou também o João ainda há pouco, né, o evangelista e os textos antigos tendem naturalmente a estabelecer, né, uma aproximação daquilo que o próprio homem constrói, porque tem que encaixar Jesus naquela figura do Messias e tudo tem que estar perfeito, quando a gente não precisa estar sujeito nunca, literalmente, a tudo que está sendo escrito. É preciso usar um bom senso, entender as coisas como são, como estão, mas daí extrair o necessário. E os textos antigos, a par deles, precisamos tentar compreender a sua profundidade e extrair deles ensinamentos maravilhosos, como podemos o fazer. Então, meus irmãos, nós vamos utilizar os textos, mas usar o nosso raciocínio, usar a coerência e usar o que o Espiritismo tem para nos oferecer. Assim como uma imagem que o nosso querido saudoso professor Herculano Pires nos traz no livro Revisão do Cristianismo, numa outra situação, mas que ele analisa, né, ali a questão de Jesus, Deus e Espírito Santo, da Trindade. O Herculano chega a comentar que o homem ensanduichou Jesus entre Deus e o Espírito Santo. E é isso que a gente precisa fazer, refletir, estudar a respeito desses ensinamentos, extrair dali a essência. É exatamente o que o nosso querido Allan Kardec fez. É o aproveitamento do conteúdo em si. Verdade, Henrique, verdade. E nós aqui estamos encerrando o primeiro bloco do programa Consolação de Jesus e reparando o seguinte, ainda tem outros assuntos dentro desse trecho, não é? Que é, mais uma vez citando o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. E, por exemplo, o sonho de José, marido da Maria, que sonhou com um anjo lhe apareceu e disse para receber Maria, pois seria gerado no ventre de Maria o Espírito Santo. E aí nós vamos trazer no próximo programa esses outros detalhes mais esmiuçados, digamos assim, para compreendermos melhor o que está querendo dizer aqui o evangelista, o que quis dizer esse evento todo. Como compreendermos esse evento à luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já com a participação de vocês que mandaram seus recadinhos para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com, agora, a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. E aí, vocês estão gostando? Se estão, mandem o seu comentário para o 21 984 59 3950. É o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. 98459 3950. E o programa A Consolação de Jesus, vocês sabem, vai ao ar todas as quartas-feiras às 14 horas, com reprise aos sábados, 9 da manhã. Então vamos trazer já os comentários de irmãos a respeito da estreia do programa. E gostaríamos de ouvir vocês, ver os seus comentários. Mandem então, só não mandem áudio, mandem texto, por favor. Novamente repetindo, o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus é 21 98459 3950. O primeiro recadinho aqui que nós recebemos foi da Márcia Mota. Ela escreveu assim: boa tarde, João Nogueira. Gostei muito do primeiro programa na Rádio Rio de Janeiro, hoje às 14 horas. Já conheço a sua competência diante ao microfone do programa Caminho do Senhor com a querida Olímpia. Vou acompanhar. Tenho bastante interesse no estudo da Bíblia. Agora, sob o olhar do Espiritismo, será uma dádiva. Muito agradecida por nos proporcionar maiores conhecimentos. Márcia, nós estamos estudando juntos, né? Essa competência que você fala, ela, claro, a gente vai fazendo, repetindo, vai fazendo, a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo a fazer. É óbvio que muitas vezes eu sou muito crítico do que eu faço, eu ouço, melhor dizendo, e não gosto daquilo que sai, e eu tento me melhorar. Eu acho que o processo da vida é esse, o processo de você se analisar e tentar se melhorar cada vez mais, principalmente quando se fala na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio, como o Gerson lembrou, né, que é a rádio da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Nós temos aí essas chamadas, esses spots, como chamamos, falando exatamente isso. A rádio da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Então temos responsabilidade naquilo que falamos aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Agradeço muito, viu, Márcia, pelo seu recadinho, muito carinhoso. E espero que continue gostando. Vamos em frente. Aqui outro recadinho. Parabéns pelo programa. Meu nome é Ivone de São Gonçalo. Sobre o tema, passei por muitos traumas terríveis que fez com que minha vida parasse. Sofro muito com depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Graças a Deus sou espírita e tenho bastante entendimento, mas vivo isolada do mundo, não consigo retornar à vida normal, social, trabalhar, nada. Ivone, essas questões elas estão muito presentes hoje em dia, né? Mas com a pandemia foi muito agravada. A gente tem aí uma condição mais severa, as pessoas estão realmente se recolhendo, estão com medo de sair às ruas, não todos, é óbvio, mas uma grande quantidade de pessoas. E isso fez com que as pessoas entrassem num sistema de depressão, e essa depressão é muito nociva para as pessoas, é óbvio. O que a gente pode fazer, no seu caso, Ivone, é procurar um terapeuta, um psicólogo que possa te ajudar nesse processo. É muito importante isso, não só dentro de uma casa espírita, mas um psicólogo mesmo, um profissional que está gabaritado a te ajudar nesse ponto. Procure se quiser, entre em contato conosco. Nós passamos aí o contato de 3 psicólogos, 4 psicólogos que conhecemos. Um é aí de São Gonçalo, então seria muito interessante, tá bom? Enfim, estamos aqui. O que pudermos fazer para te ajudar, vamos te ajudar, com certeza. Outro recadinho: olá, boa tarde, já gostando do programa, só não consegui pegar o tema da próxima semana.
Depois, se puder repetir, agradeço. Viviane de Nilópolis. Obrigado, Viviane. E como nós falamos, o tema é a concepção e o nascimento de Jesus. Basicamente, nós hoje ficamos aí na concepção. Existem outros pontos ainda nesse texto de Mateus, que é a concepção de Jesus em Maria, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, onde nós comentamos na primeira parte, eu e o Henrique, sobre, principalmente, fazendo uma introdução. Como eu falei anteriormente, falei no primeiro programa, falei nesse, que alguns temas vão exigir que nós passemos mais tempo, né? Façamos em mais programas. E o tema atual, com certeza, vai exigir de nós mais um pouco de estudo, mais um pouco de desenvolvimento, para que a gente possa compreender perfeitamente o tema. E mesmo assim ainda vão ficar dúvidas, ainda vão gerar questões em nós que não vão passar assim de um primeiro momento. Então é bom que a gente entenda que tudo isso faz parte do processo evolutivo que nós vamos compreendendo à medida que nós vamos avançando, todos nós. Mais um recadinho aqui. Boa tarde, João, que maravilha, aguardava um programa como este. E aqui eu não tenho o nome da pessoa. Não, tá aqui, desculpa. Ele continua, além do título, fala também o capítulo e os versículos de Mateus. Ana Gonçalves falou isso. Então vou repetir aqui o tema de hoje e o tema da próxima semana, a concepção de Jesus em Maria e o nascimento de Jesus. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Tá bom? Ana Gonçalves, obrigado. Outro recadinho aqui. Nossa, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ver este programa ser inaugurado em tempo. Vocês irão deixar as gravações disponíveis. Caso não possamos acompanhar ao vivo eventualmente, estou muito feliz. Abraços, Denise Araripe de Niterói. Denise, os programas ficam, sim, gravados, ficam em 2 locais. Um é no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital. Tem lá a aba programação, você clica ali, vai aparecer programas, você clica ali em programas e você vai ver a Consolação de Jesus e vai poder acompanhar os 3 últimos programas que estarão ali. Você pode tanto ouvir online como baixar também para ouvir depois. Além disso, fica no YouTube, na conta da Rádio Rio de Janeiro. É só procurar lá, Rádio Rio de Janeiro, no YouTube, se inscrever, clicar no sininho, que sempre quando tiver programa novo, não só a Consolação de Jesus, mas outros programas da Rádio Rio de Janeiro, você vai ser alertada, você vai ser alertado também, caro ouvinte, ok? Um último recadinho, aqui Fabiano Peçanha, gostei muito do programa. Que bom, Fabiano, é isso aí. Obrigado a todos que mandaram seus recadinhos. Não temos nenhuma pergunta, nenhuma colocação sobre o tema. Gostaríamos que para o próximo programa vocês mandassem aí suas colocações ou suas perguntas, o que quer que seja, para enriquecer mais ainda o programa, né? A participação de vocês neste programa é fundamental. Nós não podemos ficar aqui apenas falando e vocês aí só ouvindo. Não, vamos fazer o programa juntos. Essa é a intenção. Esse programa foi criado para ter uma interatividade. Apesar de não ser ao vivo, a interatividade continua, porque vocês mandam seus recados. Vou repetir o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 984 59 3950. 984 59 3950. Aí vocês mandam seus recadinhos, mandem a sua corroboração, né, colaboração para que nós possamos também trazer aqui o que você
falar, olha, eu discordo desse ponto, acho que foi assim, o assado e tal. A voz de vocês é que tem que sair aqui, não a nossa. A nossa é só a reprodução daquilo que estudamos e daquilo que vocês nos falam. Por isso, temos que reproduzir aqui também mais um recadinho. Eu falei que o do Fabiano era o último, não. É o do Beto Orlando, que é o último recadinho aqui de hoje. Espero que para a próxima semana tenhamos bem mais recados, mas já fiquei muito feliz com a repercussão. Vamos lá, o recado do Beto Orlando. Estou ouvindo o seu novo programa de ontem pelo YouTube. Que imagem linda esse de Jesus no Getsemane. Boa noite, irmão. Excelente programa. Você está de parabéns. Ô, Beto, obrigado. Mas vocês são suspeitos, irmãos, porque vocês são absolutamente maravilhosos, são nossos amigos, vocês sabem da importância da Rádio Rio de Janeiro, sabem da importância de estudos sérios, que é o que nós tentamos promover aqui na Rádio Rio de Janeiro. Cada um de nós tem esse objetivo de realmente levar o que é mais próximo daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, nos evangelhos de Jesus, enfim. A gente fica muito feliz em saber que está atendendo às expectativas de vocês. Bom, já falei que nós vamos trazer a sequência desse estudo na semana que vem, do Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, e esperamos fazer o último programa na semana que vem, mas se nós tivermos necessidade de irmos mais além, não tem problema. Outro programa e outro, mas eu acho que não. Eu acho que no próximo programa a gente encerra esse assunto. E depois passamos para o próximo assunto, que eu não vou falar hoje não vou adiantar hoje não. Vamos deixar este assunto. Eu vou repetir aqui o nosso tema de hoje e o tema da semana que vem. O tema da semana que vem é exatamente a complementação do tema como foi feito hoje. Mas o tema é a concepção de Jesus em Maria e o nascimento de Jesus. Qual foi a reação de José? O que isso tem de verdade? Foi realmente assim? Maria foi, digamos assim, engravidada pelo Espírito Santo? Foi por Deus? O que aconteceu realmente? Nós já falamos bastante hoje, eu e o Henrique, falamos a respeito do assunto, que entendemos, e a doutrina espírita entende, que todo processo é natural, não há nenhum problema de ser natural, pelo contrário, o natural nos aproxima mais da grandeza de Deus, porque ele não tem que derrogar suas leis para que possam ser cumpridos tudo que tem que ser cumprido, enfim. Então não é necessário que Deus derrogue suas leis para que se cumpram suas leis. Já falamos isso e repetimos agora, porque é a única e verdadeira expressão que nós conhecemos. Bem, semana que vem nosso Henrique Parente continua aqui conosco e provavelmente por algum tempo, nesse início, vai ser apenas o Henrique Parente como meu amigo que me ajuda muito nesse programa. É alguém que eu me identifico muito, né? Nós estamos juntos há muito tempo aí, estudando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e aí a gente não pode deixar de lado essa sintonia. Graças a Deus, Deus colocou esse irmão aí no meu caminho, que é muito bom ter esse irmão no meu caminho. Inclusive é meu padrinho de casamento, né? Por isso que Jesus disse, né? Meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. E graças a Deus, a gente sabe que o amor, ainda estamos muito distantes do amor, do verdadeiro amor. Mas a gente já gosta, a gente já quer o bem, a gente já está fazendo esse esforço de tratar bem o nosso semelhante. Isso é muito importante. No Evangelho de Jesus tem muitas coisas que nos mostram, muitos ensinamentos que nos mostram
como nós devemos agir uns com os outros. Eu me lembro do Evangelho de Jesus segundo João, lá no seu capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E me lembro também do Evangelho, dentro do Evangelho de Jesus, que a gente considera o Evangelho todo o Novo Testamento, né? Está lá na Epístola de João, onde ele diz assim: filhinhos, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo é um mentiroso. Pois como podemos amar a Deus a quem não vemos e aborrecer ao próximo com quem convivemos, vemos e convivemos? É isso, nós devemos promover o amor. Então, com todo esse assunto polêmico que nós trouxemos aqui hoje e na próxima semana, de qualquer jeito, se você não acredita, se você acha que nós não falamos a coisa certa, o importante é que nós, mesmo quando discordamos, nós nos respeitamos. Nós respeitamos a vocês, vocês nos respeitam, e isso é o princípio da fraternidade. Nós podemos não concordar com aquilo que os outros dizem, mas não quer dizer que os outros sejam nossos inimigos, sejam pessoas que não merecem a nossa benemerência. Pelo contrário, todos somos irmãos em Deus. Eu gosto muito dessa passagem da Epístola de João, quando ele fala que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece seu próximo que vê e convive, é um mentiroso. É forte, realmente é forte. João está aí usando de tinta muito forte, mas é para que a gente abra os olhos. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos perceber o quanto estamos errando quando nós fazemos acepção de pessoas, ou seja, diferenciação entre as pessoas. Porque você é da minha casta, o outro não é da minha casta, você tem o mesmo entendimento que eu, maravilha, eu posso conviver, eu posso te chamar para ir na minha casa, jantar, tomar um café, etc. e tal. E o outro não, eu não quero nem saber do outro, ele é meu inimigo. Como assim? Como assim, meu inimigo? Não existe isso. Mais uma vez eu vou repetir: meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. É Jesus falando. Então nós precisamos deixar todas as nossas diferenças de lado e nos concentrar naquilo que nos une, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, que é esse amor de Deus que está sempre conosco, graças a Deus. Então é isso, precisamos buscar em nós, dentro de nós, fazer aquilo que o Cristo nos ensina. Nós precisamos olharmos uns aos outros e entendermos que somos, sim, vou repetir isso porque é muito importante, somos sim diferentes, mas a nossa diferença não pode fazer com que eu fique chateado, que eu fique zangado, que eu tenha uma mágoa de alguém, porque a pessoa pensa diferente de mim. Negativo. Se eu estiver agindo assim, eu não estarei sendo cristão, eu estarei sendo anticristo. Só pregou o amor. Ele não pregou nada diferente do amor. Tudo aquilo que está no seu Evangelho é para explicar como nós fazemos para que esse amor faça parte da nossa vida. Não mais perseguirmos, não mais maltratarmos, não mais odiarmos, mas ampararmos, ajudarmos uns aos outros. Pensem bem, se nós somos uma família, estamos todos no mesmo barco, se eu furar esse barco para que alguém morra afogado, todos morrerão afogados. Nós estamos, então, nessa mesma canoa. E se eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Mesmo porque a gente já sabe que existe a lei de causa e efeito. Se eu atirar uma pedra para cima, essa pedra vai cair e ela vai cair, segundo a lei de causa e efeito, em cima da minha cabeça e vai me machucar. Então para que eu jogo uma pedra para cima? Para que eu faço mal?
Para que eu não compreendo os outros? Para que eu ajo com os outros como um inimigo? Para quê? Se eu, na verdade, eu preciso ser alguém que vai ajudar aquele outro a superar as suas crises, superar esse momento que estão vivendo. Nós estamos nessa pandemia e essa pandemia tem que nos ajudar a sermos mais fraternos, a olharmos uns pelos outros e não ficarmos chateados. Mas, meus irmãos, então estamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a companhia de cada um de vocês e esperando que compartilhem esse programa, divulguem esse programa para que mais pessoas possam ser beneficiadas pela Rádio Rio de Janeiro, pelo programa A Consolação de Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, ligadinhos a Ti, Mestre, ao Teu pensamento, para que nós possamos saber exatamente aquilo que nós devemos fazer. Obrigado porque Tu não nos abandonas, Senhor, jamais nos abandonas. Obrigado porque Tu estás conosco, incentivando-nos a fazer aquilo que é certo, mostrando-nos o caminho correto. Obrigado porque não desistes de nós jamais. Que nós possamos, Mestre Jesus, fazer dentro de nós essa reforma necessária. Essa reforma que vai fazer com que nós sejamos melhores, mais fortes, mais corajosos. Enfrentaremos todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer desafio e venceremos porque Tu estás conosco. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso amparo. Não tememos mal algum, pois sabemos que Tu estás conosco, Jesus. Obrigado, Mestre, que a Tua paz e a Tua luz permaneçam conosco, fazendo com que cada um desses irmãos que agora está sofrendo, que agora está chorando, que agora está passando por um momento aflitivo, que tenha certeza que tudo isso passará e que seremos muito mais fortes depois dessa tormenta do que antes. Que Tu não permites que nada nos aconteça que não seja para o nosso benefício. Obrigado, Jesus, que a Tua paz e a Tua luz estejam conosco e que nós possamos estar contigo agora e para todo o sempre. Que assim seja. Deus está conosco. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações,